Caixa Econômica Federal libera saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco, nascidos em abril e maio. Por 6 votos a 5, o STF derruba a prisão após a condenação na segunda instância. Com essa decisão, réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado. O verão está chegando e com ele o aumento no risco da proliferação da dengue. Na série de reportagens especiais com depoimentos de devotos da Nossa Senhora do Rossio, a padroeira do Paraná, hoje você vai conhecer a história de fé da Gislaine. Nesta edição, conheça um local que proporciona uma visão privilegiada da Capela Sistina, onde acontece a votação para a escolha de um novo Papa. E veja também o terminal de ônibus de Goiânia, que leva o nome de Padre Pelágio, o apóstolo de Goiás. 2019 é destinado à devoção ao padre. O JBN desta sexta-feira está começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é dia 8 de novembro de 2019, sexta-feira. Obrigado a você que está nos acompanhando em todo o país. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem ir contra a validade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como a prisão após a segunda instância, né? Por 6 votos a 5, a Corte reverteu o seu próprio entendimento, que autorizou as prisões no ano de 2016. Após 5 sessões de julgamento, o último a votar foi o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Segundo o ministro, a vontade do Legislativo deve ser respeitada. Em 2011, uma alteração no Código de Processo Penal definiu que ninguém será preso senão em flagrante delito ou em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. De acordo com Toffoli, a norma é constitucional e impede a prisão após a segunda instância. Com a decisão, os condenados que foram presos com base na decisão anterior poderão recorrer aos juízes que expediram os mandados de prisão para serem então libertados. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, o julgamento terá impacto direto na situação de 4.800 presos. Os principais condenados na Operação Lava Jato, por exemplo, poderão ser beneficiados e entre eles está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em 7 de abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter a sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro confirmada pelo Tribunal Regional da 4ª Região, o TRF4, no caso do Triplex do Guarujá. Também estão nesta lista o ex-ministro José Dirceu e ex-executivos de empreiteiras. Segundo o Ministério Público Federal, cerca de 80 condenados na Lava Jato poderão ser atingidos. Na votação do STF, falaram a favor da prisão em segunda instância Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Contra a prisão em segunda instância, ou seja, a prisão somente após o chamado trânsito em julgado, votaram Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF, também votou contra a prisão em segunda instância, sendo assim os 6 votos contra 5. A Caixa Econômica Federal liberou hoje os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. Neste terceiro lote de não correntistas, cerca de 8.800.000 pessoas devem retirar um total de R$ 3.400.000, segundo a previsão do banco. Os 7 lotes deste perfil pagarão ao todo cerca de 25 bilhões de reais para mais de 62 milhões de trabalhadores aqui do país. No total, incluindo os correntistas da Caixa, a liberação dos saques do FGTS abrange 96 milhões e meio de brasileiros com 39,8 bilhões de reais nas contas vinculadas. Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram em setembro para correntistas
da Caixa que tiveram o crédito automático em conta. Desde o começo dos saques até o dia 5 de novembro, a Caixa informou que já haviam sido pagos cerca de 17 bilhões e 400 milhões de reais a 41 milhões de trabalhadores, ou seja, 44% do total. A Caixa decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas. Com essa mudança, todos podem fazer os saques ainda em 2019. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos em julho a dezembro só fariam os saques em 2020. A Caixa justificou a mudança devido ao grande número de operações realizadas por meios digitais, o que acabou desafogando o atendimento que era esperado nas agências. Dentro do calendário para quem não tem conta poupança na Caixa, ainda faltam as seguintes liberações. Para quem faz aniversário em junho e julho, o saque será a partir do dia 22 de novembro. Aniversariantes em agosto, o saque será a partir do dia 29 deste mês. Já para aniversariantes de setembro ou outubro, o saque será a partir do dia 6 de dezembro. E para aniversariantes em novembro e dezembro, o saque começará no dia 18 de dezembro. Apesar da mudança no cronograma, a data limite para que o trabalhador faça o saque continua sendo o dia 31 de março do ano que vem. Caso o saque não seja feito até esta data, os valores retornam para as contas do FGTS. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro traz uma nova esperança de tratamento para o mal de Parkinson, a segunda doença degenerativa que mais atinge os idosos. Aqui no Brasil, são mais de 200 mil pessoas que convivem com o problema, que compromete as funções motoras, fisiológicas e cognitivas também. Aos 53 anos, Carlos começou a sentir tremores no corpo. Era o início da luta contra o mal de Parkinson. Você vê, o seu corpo está em mutação. A rigidez, né? A dificuldade que você tem de operacionalizar a sua própria vida, né? A vida dinâmica. E o corpo torna-se um fardo, um peso, tipo uma armadura. A Aureluce, mulher dele, sofre da mesma doença e precisou se aposentar da profissão de professora para cuidar da saúde. Hoje ela toma 8 remédios. Estava trabalhando em 6 escolas, entre particular e estadual. Corrigia 300 provas por semana. Era uma loucura a minha vida. Depois do Parkinson, mudou tudo. Tremor, rigidez e lentidão na resposta muscular, alterações posturais, além de reflexos na memória, no sono e possivelmente depressão, são alguns dos sintomas do mal de Parkinson. Esta doença acomete cerca de 1% da população mundial e é mais recorrente em pessoas acima dos 65 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ainda não existe cura, mas uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, descobriu o papel de uma proteína nessa transmissão, os chamados oligômeros competentes. Se sabe qual é a proteína envolvida na formação desses chamados, né, agregados, né, que são tóxicos para a célula, né? Mas o que não se sabe exatamente é como isso ocorre. Por que isso é importante? A gente passa a ter, então, um alvo para combater a doença. Casos precoces do mal de Parkinson podem estar ligados a motivos hereditários, enquanto outros podem estar associados com envelhecimento e com mutações celulares. A pesquisa deve seguir com os testes em animais e futuramente em humanos. Atualmente, o mal de Parkinson é tratado de forma paliativa. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento multidisciplinar sobre os sintomas. Medicamentos podem ser retirados com desconto de até 90% no programa Farmácia Popular. E olha, já que o assunto é saúde, há uma outra doença que precisa ter muita atenção de todos nós, viu? Os pombos, embora tenham aquela aparência dócil e inofensiva, causam doenças que podem levar a óbito, viu? Por isso, todo cuidado é pouco com eles. Eles estão em todos os lugares, nos telhados, nas torres, nos parques e praças. As pessoas convivem diariamente com milhares dessas aves. Sozinhos ou acompanhados, os pombos circulam por toda a cidade. Embora apresentem essa aparência de inofensivos, os animais são grandes causadores de doenças letais. A ave é responsável pela transmissão de uma série de doenças infecciosas e alérgicas. Em regiões portuárias, a chance de contaminação é
um pouco maior e a justificativa está bem aqui abaixo dos nossos pés. Os grãos que caem dos caminhões servem de alimento para os pássaros. A soja acumulada no canto da rua é parte do cenário da cidade e atrai a população que só cresce. A criptococose, mais conhecida como doença do pombo, é transmitida pelo contato com as fezes do animal e tem feito vítimas fatais mundo afora. Pesquisas mostram o surgimento de 200 a 300 mil novos casos por ano. Mais de 50% dos pacientes morrem. A principal delas é a meningite criptocócica, que é uma doença do sistema nervoso, onde um fungo que cresce nas fezes, nos dejetos dos pombos, ele pode ser inalado e do pulmão ele atingir o sistema nervoso. Essa é a mais grave. O infectologista é um dos principais estudiosos do tema no Brasil e explica que é importante cortar 4 As: água, alimento, abrigo e bloquear os acessos. Manter o ambiente sempre limpo é outra alternativa eficaz para mantê-los longe. Se você controlar esses 4 As, que não é fácil, você controla a população de pombos. Tá aí, né? Cuidado então com esses animais. Depois do intervalo, você vai conhecer a Gislaine. Ela é mais uma devota de Nossa Senhora do Rossio, a padroeira do Paraná. O JBN exibe essa semana uma série de reportagens com depoimentos dos devotos da santa. Nós já voltamos para te mostrar. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta sexta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Há 5 anos, Paranaguá sofreu uma grande epidemia de dengue com quase 30 mortes. A cidade serviu como exemplo de alerta para todo o país com relação aos cuidados com a doença. O verão é a estação do ano quando o número de casos de dengue aumenta consideravelmente. Por isso, é preciso cuidar do quintal de casa para que a doença não apareça. A água acumulada nos carros e ruas é o ambiente ideal e serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, popularmente conhecido como mosquito da dengue, e é durante o verão que eles aparecem mais. Febre alta, dores musculares e nos olhos e a falta de apetite são alguns dos sintomas da doença. Algo que a dona Cláudia e o marido conhecem bem. Os dois tiveram dengue e hoje tomam todos os cuidados para manter o mosquito longe do quintal de casa. Água parada, não deixa, né? Água parada, a água que eu coloco água para os bichos, eu mantenho limpo, o quintal limpo, não deixo nada sujo para manter, né? Para ficar longe dos mosquitos. Entre os anos de 2015 e 2016, Paranaguá teve 15.538 casos confirmados da doença. O índice é considerado histórico e 29 pessoas morreram. No primeiro semestre desse ano, houveram 2 registros, um aqui na cidade e o outro em Matinhos. O gráfico mostra um estudo feito pela Secretaria Estadual de Saúde. A cor azul representa o número das notificações que a Secretaria recebeu e o vermelho se refere aos casos confirmados no Paraná. A pesquisa, que começou em julho e está em andamento, apontou 730 validações. O secretário da Primeira Regional de Saúde explica que medidas estão sendo tomadas para frear o desenvolvimento do mosquito. Todos os municípios aqui do litoral mantêm uma vigilância epidemiológica ativa, tentando não só reconhecer casos suspeitos, mas também monitorar a presença do mosquito. Esse ano, os municípios vêm fazendo esse trabalho, ele vai ser intensificado agora nesse mês, e nesse período epidemiológico a gente já observa em alguns municípios a presença do mosquito Aedes. O secretário destaca a importância da colaboração de todos para evitar uma nova epidemia.
São questões fundamentais. Nós vamos estar trabalhando com os agentes comunitários de saúde dos municípios, com os agentes de endemias, no sentido de orientar a população a identificar esses prováveis focos de crescimento de mosquito, porque a participação do cidadão é fundamental para que a gente evite que essa terrível doença possa voltar para o litoral do Paraná. Todo mundo tem que ter esse cuidado, né? Olha, esta semana o JBN está exibindo uma série de reportagens especiais com depoimentos de devotos da Nossa Senhora do Rossio, a padroeira do Paraná. Paranaguá, que fica no litoral do estado, está em festa. No próximo dia 15 se comemora o Dia da Santa. E esta é a edição de número 206 da festa. Hoje você vai conhecer a história de fé da Gislaine. A segunda história que vamos conhecer de graças alcançadas por intercessão da protetora e rainha do Paraná é da Gislaine. Ela conheceu o santuário de Nossa Senhora do Rossio pela primeira vez. Gislaine mora em Cascavel. A devoção a levou à romaria e, ao conhecer o santuário, ficou muito emocionada. Apesar de já conhecer Nossa Senhora do Rossio em uma das visitas da santa à sua cidade, estar na casa da Mãe do Paraná é um sentimento ainda mais especial. Após muitas perdas familiares e um quadro de depressão, Gislaine desistiu da faculdade, iniciou sessões de terapia, mas com muita fé e devoção, prestou mais um vestibular. Quando eu cheguei em casa, normalmente a gente deixa os identidade, CPF, documento. O importante era a identidade. E eu não achava que era identidade. E a meu vestibular eram às 1h, abria os portões, fechava 1h30. Eu cheguei para ela e falei assim, para todas as Nossas Senhoras. Olhei para o altar da minha mãe e falei para elas, por favor, me ajude, eu preciso de ajuda. Aí a minha mãe chegou para mim e falou assim, vamos procurar em toda a casa. A gente foi e procurou. Quando chegou no quarto da minha mãe, ela olhou assim para o guarda-roupa e disse assim, vamos olhar aqui, quem sabe você deixou dentro de um bolso, de um casaco. Quando eu olhei assim, será, mãe? Eu falei, e ela, tenho certeza. Nossa Senhora está me dizendo isso no meu ouvido. Eu abri o guarda-roupa e foi direto naquele casaco. E a minha identidade estava lá. Eu fiz meu vestibular, estou quase terminando a enfermagem, amo a minha profissão, demais, demais, demais. Quero, se Deus, o Senhor quiser me permitir, Nossa Senhora do Rossio, eu voltar da catequese. E assim, amo demais, estou adorando aqui, vou voltar mais vezes. Vocês não sabem o que é importante para uma pessoa de 56 anos voltar para a sala de aula. Então, esse é meu testemunho. E vou divulgar mais ela, que é vergonhoso um pouco eu, sendo do Paraná, pouca divulgada da minha parte, não da parte das outras pessoas. Então, assim, amo demais ela de paixão e tudo que eu peço para ela, ela me dá. Eu me formo daqui a 2, 3 anos. Eu tenho um filho que também passou por todas essas fases, ele é advogado e eu achava que ele não ia passar na OAB devido à morte do avô, que foi a morte do avô foi junto com o 5º ano seria da faculdade. Ele passou na OAB na primeira fase. Eu pedi para ela me ajudar meu filho, assim como ela ajuda todos os filhos. Ela ajudou meu filho passou na primeira e passou na segunda. E hoje é um grande advogado. Foi atendido mais uma vez. Eu só tenho graças dela. Tá aí mais uma bela história de devotos, né? Olha que bacana essa notícia. Um casal de ursos pandas gêmeos completou ontem 3 meses de vida em um zoológico na Bélgica. Eles são chamados de Baby Boy e Baby Girl. Na tradução, bebê menino e bebê menina. E agora precisam de um nome.
Uma pesquisa online foi organizada pelo zoológico para incentivar o público a escolher entre uma seleção de possíveis nomes tradicionais chineses e que foram escolhidos previamente pelo embaixador chinês na Bélgica, Cao Zongming. Os nomes incluem Tian Yi, que significa a alegria do céu, para a fêmea, e Tian Jiao, que significa o orgulho do céu, para o macho. So the fact that we have twins is a bit more complicated than just have one, of course. Besides that, in nature, twins would almost always, one of them would die. And that's because the mother, when she moves around to find food, she holds a baby in her mouth and she can only keep one baby. So she's gonna keep the strongest baby and the other one will die. So of course in captivity, luckily this doesn't happen. Atualmente, os pandas estão alojados no zoológico Pairi-Daisa, em Brugelete, que hospeda também o panda Hao Hao e o seu parceiro Xing Hui, desde 2014, por meio de um acordo com autoridades chinesas. Os pandas são classificados como espécies ameaçadas de extinção por organizações de vida selvagem em todo o mundo. O Fundo Mundial para a Vida Selvagem, inclusive, que tem a sigla em inglês WWF, utiliza em seu símbolo a ilustração de um panda, espécie de animal que nas últimas décadas começou a simbolizar cada vez mais a vida selvagem ameaçada no planeta. Que belezinha, né? A gente espera que eles recebam os nomes logo, né? E por mais que a campanha para a escolha aí desses nomes dos irmãos já esteja aberta e possa acontecer a qualquer momento, os ursinhos deverão ser batizados somente após completar aí 100 dias, conforme manda a tradição chinesa. Você vai conhecer agora um casal que, além do amor em comum, partilham o amor pelo mesmo esporte. Eles são ultramaratonistas, e estão se preparando aí para uma grande prova que vai acontecer na região metropolitana de Curitiba. Serão 48 horas seguidas de corrida. São tantos troféus e medalhas que só contando um por um para ter dimensão da quantidade de conquistas acumuladas. Além do amor que um sente pelo outro, Alexander e Michele ainda compartilham o gosto pela corrida. Ambos são ultramaratonistas, participam de provas que têm pelo menos 50 quilômetros de distância e costumam treinar juntinhos. É uma coisa boa, a gente tá sempre junto, a gente conversa, a gente sentou na mesa, é corrida, a gente tá sempre... A gente se dá bem, na verdade, depois da corrida a gente sempre tem um papo, sempre tem um assunto bom, legal, a gente treina, sem briga a gente vai embora. Agora o casal está em ritmo final de preparação para uma importante prova. Entre os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, eles irão participar de uma corrida em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, que levará 48 horas para ser concluída. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio que o casal irá enfrentar, até hoje eles correram no máximo 100 milhas em uma única prova. Levou 24 horas para ser concluída. A competição que se aproxima vai levar o dobro do tempo e muito provavelmente também do percurso. A gente tá assim, o dia bem puxado, a gente treinando às 5 da manhã, eu trabalho depois, à tarde a gente treina de novo, à noite e estamos indo assim, correndo 100 quilômetros na semana pra gente tentar fechar essa prova, né? Mas o coração tá mil, que já é final do mês, né? E espero a gente conseguir fechar essa prova. O nosso intuito é chegar entre os primeiros. A gente coloca isso na cabeça, a gente chega lá, depois que dá a largada, a primeira coisa que vem na mente da gente é chegar entre os primeiros. Durante esse tempo, eles param apenas para se hidratar e trocar o calçado. Descansar? Sem chances, já que cada segundo conta para terminar na frente dos adversários. Boa sorte ao casal, né? Haja fôlego aí para essas 48 horas seguidas de corrida. Veja depois no intervalo o terminal de ônibus de Goiânia, que leva o nome do padre Pelágio Salter, o apóstolo de Goiás. Este ano é dedicado à devoção ao padre. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem.
Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta sexta-feira, 8 de novembro. E nós retornamos para falar do Vaticano. O conclave, que é um momento de mudança quando se elege e se descobre, portanto, quem será o novo Papa, é um momento extremamente restrito dos cardeais. E agora você vai conhecer um homem que tem uma visão privilegiada, ou teve, pelo menos nessa última escolha, essa visão que é da Capela Sistina, durante esse momento aí da escolha do Papa Francisco. Acompanhe só. Imagine viver esse momento de dentro dos museus do Vaticano e da Capela Sistina, por suas passagens secretas que estão fechadas ao público. Essa foi a experiência de Gianni Crea, o mestre das chaves do museu. Durante il conclave deve pensare che noi clavigili con le autorità competenti ispezioniamo e chiudiamo tutte le porte che dai musei danno all'interno della Cappella Sistina. Poi l'unica chiave che noi abbiamo della Cappella Sistina viene consegnata alla Gendarmeria per far sì che innanzitutto rimanga il segreto, il silenzio più assoluto nella nomina del Santo Padre, ma le chiavi vengono custodite dalla Gendarmeria in tal modo che nessuno possa avere accesso all'interno della Cappella Sistina dal lato dei musei, se non i cardinali che entrano dalla Sala Regia. Dentro da Capela Sistina ficam os cardeais que detêm o direito a voto, ou seja, os que possuem menos de 80 anos. São realizadas 2 votações, uma pela manhã e outra à tarde, até que alguém seja eleito pela maioria de 2/3. Após o resultado final, é solta pela chaminé a famosa e esperada fumaça branca, anunciando então a escolha de um novo Papa. Gianni pôde acompanhar o processo a partir de um ponto de vista bem especial. Da qui si vede la Cappella Sistina e la fumata sia nera o bianca, quindi la fumata bianca, elezione del Santo Padre, in questo caso nell'ultimo conclave di Papa Francesco, dove noi, io e i miei colleghi, siamo accorsi appunto in Piazza San Pietro ad acclamare la nomina del nuovo pontefice. Ninguém pode prever a duração de um conclave. O mais longo durou 3 anos e o mais curto, apenas 3 votações. Durante muito ou pouco tempo, uma coisa é certa: a Capela Sistina, vista do alto do Museu do Vaticano, é espetacular. Ainda mais neste momento. Tanto de dentro, como um cardeal pode ter esse privilégio, como por fora, com o mestre das chaves e você, que sempre acompanha tudo pela TV. Tá aí, bacana, né? Olha, no domingo, às 2h30 da tarde, você vai conferir aqui na tela da TV Pai Eterno o filme O Milagre de Fátima. O longa conta sobre o surto da gripe espanhola que afetou várias regiões do mundo e matou muitas pessoas também. A doença continua preocupando nos dias de hoje, por isso é preciso ficar atento aos cuidados preventivos, né? Veja só na reportagem. Milagre. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Acha que é um milagre? É um milagre. Muito obrigada, Nossa Senhora. Meu Deus, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Olha ali, veja o sol nascendo. É um milagre. Além das aparições de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal, o filme vai contar sobre o forte surto de gripe que atacou diversas regiões do mundo, deixando muitos mortos. Ajudem o meu filho, me ajudem! Jacinta, milagreira de Fátima, peça a Nossa Senhora para salvar o meu menino, ele é meu único filho. Não! O galo já não sofre mais. O seu menino já está com a Nossa Senhora. As aparições reveladas no longa marcaram o século XX e são consideradas a maior manifestação de Nossa Senhora para a Igreja Católica. Se naquela época a gripe espanhola tirou a vida de milhões de pessoas, nos tempos atuais a gripe H1N1 ainda continua preocupando.
Em 2019, o número de mortes é menor do que o do ano passado, mas ainda estamos longe de comemorar os resultados. Em 2017, a gente teve uma procura pouca da vacina. Nós sofremos a repercussão disso em 2018, né? Então, nós tivemos casos, um grande número de casos no país inteiro, principalmente aqui em Goiás, né? E o ano passado foi aquela super procura, então esse ano nós estamos vivendo, né, a resposta da vacinação do ano passado. Esse ano nós percebemos como um todo que a procura foi menor, então a gente espera um aumento importante do número de casos no ano que vem. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o fim do mês de agosto de 2019, cada região do país teve um recordista de casos. No Nordeste, foi o Ceará, com um total de 77. Na região Norte, vem o Amazonas, com 109. No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul foi o primeiro, com 201 casos. No Sul, o Paraná teve 436. E o estado com mais registros de H1N1 foi São Paulo, com 574. O número geral no país é de 2.610 registros da gripe, com 589 mortes. Nós já estamos aí mais de 10 anos, completando 10 anos da pandemia, né? Que a gente teve em 2009. Lá o vírus teve uma grande mutação, né? Misturou material genético e nós tínhamos um enorme número de pessoas que nunca tinham entrado em contato. Hoje ele vem em circulação com as pequenas mutações que faz a gente mudar a vacina, mas as pessoas já experimentam mais, pode adoecer de novo, mas a defesa dela já é melhor, tá? Os sintomas, então a pessoa tem bastante mal-estar, né? É uma doença sistêmica, não é uma doença localizada, então é dor no corpo, mal-estar, febre, tosse, dor de garganta, né? Esses são os sintomas do que seria a síndrome gripal. E quando a pessoa agrava, ela fica com falta de ar, com desconforto respiratório, que precisa ir ao posto, que às vezes vai para oxigênio, e aí a gente tem uma variação daquelas pessoas que vão internar com uma pneumonia mais simples ou aquelas que vão ter um caso bem mais grave, que vão precisar de UTI. A vacinação continua sendo fundamental para a prevenção da doença, mas ela não garante a imunidade total. Por isso, é bom ficar atento e se prevenir. Para prevenir a gripe, primeira coisa é a população buscar a vacina, né? Principalmente o que a gente percebe agora são os grupos que têm mais riscos. As gestantes, elas acabam buscando vacina. As pessoas com doenças crônicas, às vezes elas têm uma faixa etária ali 50, 60 anos, que elas não se enxergam dentro do grupo de risco. Pacientes com diabetes, pacientes obesos, pacientes com asma, são todos pacientes que devem vacinar e acabam não vacinando. Um grupo importante é o grupo de diabetes, o pessoal faixa etária de 50, 55 anos, obeso, desenvolvendo diabetes tipo 2, e ele não se enxerga como grupo de risco. E esse paciente se cuida pouco. Então, esse paciente é o que acaba chegando mais grave nas unidades. Para quem já está gripado, beber bastante água e redobrar os cuidados com a higiene pessoal podem ajudar bastante. A lavagem das mãos é essencial, né? A lavagem, o uso do álcool gel. O álcool gel não pode só passar, tem que passar e friccionar, né, para você. Mas nada substitui exatamente a lavagem das mãos. E o que a gente fala, não ficar pondo a mão na boca, pondo a mão nos olhos, porque justamente você pega em superfície contaminada e você se contamina. Se você pegar na superfície e não levar na boca, não levar nos olhos, você não vai se contaminar. É através desse gesto que você acaba tendo a contaminação. E olha, mesmo nesses meses mais quentes do ano, é preciso ter os cuidados, hein? Neste mês em que homenageamos o venerável padre Pelágio Salter, além das histórias de devoção que marcam a sua história, alguns lugares também homenageiam o apóstolo de Goiás. Em Goiânia, por exemplo, no serviço de transporte metropolitano, um dos terminais leva o nome do padre Pelágio. Veja na reportagem da Daiane Rodrigues.
O terminal Padre Pelágio faz parte do sistema de transporte público de Goiânia, capital de Goiás. O local disponibiliza linhas para as regiões Noroeste, Norte, Oeste e algumas para o centro. Dados da CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, apontam que em 2005 cerca de 90 mil passageiros passavam pelo local por dia. Números esses que só têm aumentado nos últimos anos. Mas a maioria das pessoas não tem ideia do que representa o nome escolhido para o terminal. É boa pergunta, não sei. Faz tempo que eu pego ônibus aqui, mas não sei por que Padre Pelágio não. Não faço a mínima ideia, passo quase todos os dias, mas nunca tive curiosidade de saber. Alguns até arriscam na resposta. Eu acho o seguinte, que eu acho que antigamente existia uma pregação da igreja aqui, né? E acho que quando ele morreu, ficou o nome Padre Pelágio. Então, qual é o real motivo de dar o nome de um padre a um terminal de ônibus? O nome do Padre Pelágio, que é o cunhado de Apóstolo de Goiás, ele serviu para nomear, para ser patrono desse terminal de ônibus, o maior terminal de ônibus de Goiânia, justamente pelo seu trabalho evangelizador que ele fez nessa região entre Trindade, Goianira, Guapó e Goiânia, desde o começo do século XX. Durante os 52 anos em que viveu no Brasil, Padre Pelágio Salter sempre se dedicou à missão religiosa. Atuou nos 5 primeiros anos em algumas paróquias de São Paulo e depois veio para Goiás, onde ficou por 47 anos. Durante esse período, percorreu centenas de comunidades, quase sempre a cavalo, evangelizando os fiéis. Ele foi um padre interativo, um padre que na sua época fazia o que se chamava de desobriga. A desobriga era quando o padre saía da sua região onde estava centrado para outras pequenas comunidades para realizar batizados, casamentos, evangelizar a população daquele período. E esse trabalho ele realizou por diversas décadas entre Campinas, Trindade, Guapó e principalmente Goianira, que foi a cidade que ele fundou. O povoado chamava-se São Geraldo. Então, a região onde está o terminal do Padre Pelágio era justamente a região onde ele passava com o seu cavalo, com a sua mula, né? Com a sua tropa. Ele levava uma tropa, que tinha 2 funcionários que o acompanhavam nesse trabalho de desobriga. Então, aquela região do Padre Pelágio era justamente entroncamento de onde ele passava para ir para o povoado de Ribeirão, que é hoje Guapó, o outro que chamava-se de Biscoito Duro, que era a Goiânia, hoje, né? E o povoado de São Geraldo, que é hoje Goianira. Antes de ser criado o terminal Padre Pelágio, existia um asfalto no local, que na década de 60 foi colocado um busto do missionário redentorista, como forma de despedida. E até hoje, quem passa pelo trevo entre Goiânia e Trindade pode ver o monumento. Antes de haver o terminal Padre Pelágio, quando ainda não era rodovia dos Romeiros, que foi feita em 1988. Antes disso, na década de 60, quando ele faleceu em 1961, foi feito um busto, e esse busto foi justamente colocado no entroncamento, ainda não existiu o terminal Padre Pelágio. Foi feito no entroncamento que vinha para a Trindade, com ele fazendo uma despedida do povo, né? E era aquele padre realmente que aclamava o povo. Então, essa rodovia, ela já trazia essa lembrança e essa marca dele. E o terminal, mais do que nunca, veio reafirmar esse seu legado para a nossa história. Por isso, Padre Pelágio foi lembrado na década de 80, na construção do terminal. Uma maneira de imortalizar a memória do missionário redentorista, que teve grande importância para a região. Ele era aquele padre que levava cartilha para as crianças, lápis para os meninos, que ajudavam na fundação de escolas. Aqui em Trindade tem um ginásio que chama Padre Pelágio, que é um grande colégio hoje, fundado, né, por ele, né, na época das escolas especializadas. Ele trouxe o teatro para Trindade, Campinas, então ele admirava o teatro. O primeiro telefone, as primeiras melhorias, a primeira bicicleta. Então ele foi um padre que deu um dinamismo social para essas pequenas comunidades como Campinas e Trindade, que eram fora do circuito cultural que era realizado na cidade de Goiás, que era distante, pois não havia Goiânia, né? Então foi um padre importante, um nome importante da igreja goiana, não só para a própria igreja, mas sobretudo para a melhoria social e cultural dessa região. Então é muito válida essa lembrança.
Diante disso, é possível notar que Padre Pelágio Salter foi importante não só para a igreja, mas também para a sociedade. Olha, os cristãos católicos devotos do Divino Pai Eterno em especial foram convidados em 2019 a participar do ano devocional ao venerável Padre Pelágio Salter. Até o próximo dia 23, uma programação específica com eventos e celebrações está sendo realizada com a intenção de fomentar a devoção ao sacerdote que dedicou a sua vida aos pobres e enfermos. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Arena do Som para embalar aí a sua noite de sexta-feira. E nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até lá.